Olá, nós estamos ao vivo. Não, pode ser ao vivo. Vamos lá. Olá, nós estamos aqui ao vivo na TV K. Meu nome é Juliano dos Anjos e hoje inicia o programa Podcast Anjos e Silva. Tudo bom, meu querido Agnaldo Silva? Você tá bom, meu querido? Bom dia, Juliano. Bom dia, Brasil. Bom dia, minha amada cidade de São José dos Campos. Juliano, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Dom André, psicanálise. Vamos falar muito de família, de trânsito, de saúde. E vamos aprender muito com o Dom André. Dom André, bom dia. Bom dia. Firme, forte nessa luta de hoje. E a gente está justamente aqui para debater aquilo que é melhor, tá? O que é debater? Responder perguntas, questionamentos, que faz parte do nosso dia a dia. E o foco principal hoje é a terapia dentro da psicanálise. Vamos fazer uma abrangência geral desses temas. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Agnaldo. E bom dia a você que nos assiste ao vivo nesse momento. Ô André, você falou pra mim que as pessoas te chamam de Dom. A primeira pergunta que eu queria fazer pra você é: da onde que vem esse dom? Esse dom, né, é sua formação ou é um apelido carinhoso que você recebeu desse dom? Não é da minha formação, gente. Dom, esse dom que é com N, não é com M, tá? Significa que as pessoas, elas me veem, por exemplo, com bastante conhecimento. Na verdade, conhecimento todo mundo tem. É que eu gosto de estudar bastante. Então eu tenho uma formação, ela é bem ampla, e ao mesmo tempo ela tem uma abrangência. Eu sou formado primeiramente em comércio exterior. Depois eu fiz uma especialização na área de gestão de pessoas. Depois eu fiz neuropsicologia, a psicanálise, filosofia e também nesse momento eu estudando sobre terapia de casal. Então esse dom ele tem bem a ver com o conhecimento, com o pensamento. Muitos falam assim: olha, você é um pensador. Então esse dom ele veio dessa forma. Começaram a me chamar de Dom aqui, Dom, e ficou como Dom André. E aí a gente não tem como mudar isso, né? Porque isso é um apelido carinhoso das pessoas junto à minha pessoa. Entendi, meu querido. Agnaldo, fica à vontade quando você quiser fazer uma pergunta, tá? Vamos lá. Obrigado, Juliano. Dom André, a psicanálise teve origem no século XIX, austríaco Sigmund Freud. De lá para cá, o que mudou? Se tem remédio, se é mais jeito, se é mais conversa, o que mudou de lá para cá? Bom, o Sigmund Freud, ele é o pai da psicanálise, tá? A psicanálise, ela trabalha com a terapia, com o diálogo. Ela trabalha o seu emocional. A psicanálise é a cura pela fala. É bom a gente destacar as diferenças entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. O psiquiatra, na verdade, é o médico, é o único que pode receitar, por exemplo, medicamentos. Ele pode fazer isso. A psicologia trabalha com toda a parte psicológica, também trabalha com a questão de laudos. Já a psicanálise não. A psicanálise, ela trabalha com o seu inconsciente, com o seu subconsciente. É foco realmente na terapia e para que você possa, por exemplo, desenvolver e você poder curar. É a cura pela fala. É isso que o especialista, psicanalista, ele faz. Então, André, mas hoje, devido a várias doenças, tipo estresse, doenças novas que surgiram, a família, o ser humano está mais agitada. A mudança de comportamento do ser humano, você analisa como essa mudança? Nós temos um problema hoje mundial que chama-se ansiedade. A ansiedade, ela é o mal do século. Não é só a questão da depressão, porque a depressão ela começa com aspectos, por exemplo, da ansiedade. É lógico que nesta abordagem, por exemplo, os especialistas vão dizer o seguinte, que para muitos desses problemas existem medicamentos. A psicanálise, ela trabalha com a parte terapêutica, que é o diálogo, ela conversa com você.
Hoje, no mundo em que vivemos, globalizado, com as cobranças que existem hoje, as pessoas, elas tendem, por exemplo, a adoecer mais rápido, que são doenças, por exemplo, da mente. Nós chamamos doenças psíquicas. Você acaba ficando doente. É muita cobrança. É tudo para ontem. Hoje nós não queremos nada para amanhã. Nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos nada para hoje. Tem que ser para ontem. O que eu te pedi é para ontem. Esse negócio que você falou tudo para ontem é um motivo também de um dos sintomas da depressão, que as pessoas são muito ansiosas, elas querem tudo para ontem, como você acabou de dizer. Isso ajuda também a depressão, a ansiedade. Isso é uma das coisas que é um dos motivos também, né? Com certeza. A ansiedade, ela acaba gerando a depressão, né? Eu costumo dizer assim que a depressão é mais ou menos assim. Se você vai lavar, vou dar um exemplo bem prático. Você vai lavar o quintal da sua casa com a mangueira, liga ela, você viu que saiu pouquinha água. O que está faltando nessa mangueira? Está faltando pressão. É a falta de pressão. A depressão você tira o D, fica a pressão. Depressão é a falta de pressão. A ansiedade, ela colabora muito para isso. O indivíduo que está, por exemplo, com depressão, ele precisa de tratamento. São tratamentos específicos. Tratamento com o médico psiquiatra. É lógico que você tem a questão de terapias. Isso é indicada? É lógico que é. Mas é cada um dentro do seu ramo, dentro da sua área. Então, André, você falou ansiedade. Então, um jovem hoje tira a carteira de habilitação. Aí ele não consegue dirigir porque o trânsito é pesado, ele fica com medo, ele fica ansioso. Essa ansiedade arrasta outra doença com ansiedade, ou é só a ansiedade que bate ali na mente do cidadão e prejudica o desenvolvimento dele no trânsito? Não é. A ansiedade, ela faz parte, tá? Você hoje, por exemplo, quando tira a sua habilitação, você sabe que você está dentro de um veículo, uma moto, enfim, o seu meio de transporte no geral. Você tem uma responsabilidade enorme sobre isso. Porque no momento que você está habilitado, significa que autorizaram você a sair e dirigir. Se a ansiedade, ela pode influenciar no seu dia a dia, na direção e tudo mais, sim, com certeza. Você pode ficar, por exemplo, inclusive mais distraído. Só que a ansiedade, ela faz parte, por exemplo, do nosso dia a dia. Só que a partir do momento que ela começa a te atrapalhar e ela entra, por exemplo, com uma doença na sua vida, aí fica complicado. O que é doença? É que, na verdade, criou-se um desequilíbrio. Esse desequilíbrio que é preciso ser, na verdade, tratado. A pessoa, ela tem, você falou, 19 anos, já está dirigindo. Na verdade, tem gente que dirige e está com menos idade, né? A gente vê muito por aí. É errado isso, tá? A pessoa só deve dirigir quando ela estiver habilitada, quando ela recebe essa autorização. Hoje você vê muito em carros, eu acho muito interessante. Tenha paciência, eu sou um motorista novo. Isso que eu vi esses dias no carro. Automaticamente eu já pensei assim, opa, não vou buzinar, não vou fazer nada. Deixa ela ir devagarinho, ir embora e tocar na vida dela. Eu não vou pressionar, senão a gente pressiona. A gente vê hoje em dia um veículo que está andando muito devagar, passa na cabeça da gente o quê? Ou é uma pessoa mais idosa, ou uma mulher que está dirigindo. Não. São pessoas, por exemplo, que estão começando a dirigir. Todo cuidado do trânsito, ele é muito importante para assim, uma boa vivência no nosso dia a dia. É preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso ter prudência. E muita ansiedade também, a pessoa acaba sofrendo antes da hora, né? Ela traz sofrimento daquilo, às vezes ela sofre e nem era aquilo que ela imaginava. Então também uma ansiedade extrema traz um sofrimento antecipado também, né? Muitas pessoas sofrem justamente. Vamos supor, olha, amanhã eu preciso. Vamos supor aquela pessoa que faz um almoço para 3 dias, né? Aí, lá no 3º dia, ela já está desesperada, logo cedo, 6 horas da manhã, já está fazendo o almoço. Isso aí é um nível de estresse, ansiedade. Ansiedade, estresse, estão tudo ali junto. Você acaba sofrendo antecipadamente. Eu hoje, por exemplo, eu ia vir aqui para a entrevista. Eu estava preocupado? Não, eu cheguei aqui na rádio, na TV, tá? É uma rádio e TV ao mesmo tempo. Eu me preparei? Não, eu não me preparei. Eu vim aqui tranquilamente para que a gente pudesse bater esse bate-papo saudável. A gente precisa viver saudável. A gente tem que ter uma vida sadia. Como o Juliano acabou de mencionar, a ansiedade, ela faz mal para a gente. Faz mal em todos os aspectos. A gente precisa viver um pouco mais tranquilo. E como é que eu faço para viver mais tranquilo? É a sua mente que precisa ser trabalhada. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem a oportunidade de fazer terapia,
faça. Terapia é muito importante. Você pode fazer terapia com um psicanalista, com um psicólogo, enfim, quem você acha que estaria apto para te ajudar no seu dia a dia. Terapia é importante para todo mundo. Terapia é o saber ouvir, terapia é fazer com que você consiga te ouvir. Muitas vezes a gente não está ouvindo a gente. André, você é psicanalista em neuropsicologia. Psicanalista é uma pessoa que o que é psicanalista? Uma pessoa que é, vamos dizer assim, perito naquilo, é isso? Psicanalista é o especialista na área de terapia, tá? Então você faz a psicanálise, só que ela tem vários campos. Por exemplo, agora estou fazendo terapia de casal. Mas depois ainda tem também hipnose, tem também a psicanálise infantil, que eu não fiz ainda. Então são vários campos. Na neuropsicologia é a minha especialização, que é a parte neurológica com a parte comportamental. Se eu trabalho com essa parte, eu fiz mais para ter conhecimento. E a filosofia é mais para o seu modo de vida no seu dia a dia. Eu também tenho uma especialização, estava olhando aqui, eu tenho uma expressão também na área de gestão de pessoas, que envolve a parte, por exemplo, de recursos humanos, por exemplo, para empresas. Tudo isso é um aprendizado para a gente, que a gente transfere para pessoas. Eu costumo dizer que a gente divide conhecimento, que é o mais importante. Você falou que você é especialista em casais. Vamos lá, assunto legal isso aí. Você já atende? Você está se formando? Você já está atendendo? Não, você está se formando ainda? Eu não atendo ainda casais. Mas nem de vez em quando aparece um amigo, alguma coisa assim, não? Não, aparece pessoas assim. Já aparecia antes mesmo de eu me formar em psicanálise. Já aparecia pessoas querendo conversar comigo. Na verdade, eu fui indicado a fazer psicanálise há 14 anos atrás e eu resisti e não fiz. Aí depois, durante o período da pandemia, que eu fui fazer a psicanálise. A terapia de casal, ela faz parte também da psicanálise. Da psicologia também, sim, e de outros estudos, por exemplo, terapêuticos. Terapia de casal é muito legal. Só que quem te procura fazer terapia de casal, uma coisa importante, desculpe, normalmente eu costumo atender somente pessoas que não têm assim um contato comigo no meu dia a dia. Por quê? Porque isso aí é uma questão de ética. Se eu conheço você, sei do seu dia a dia, você vem conversar comigo, eu não vou poder oferecer aquela ajuda legal para você. Fica até um pouco duvidoso também, né? Ele falou porque ele sabe, ele já conhecia já a minha esposa, já conhecia já o meu filho. Então, qual que é o correto? Eu atender pessoas, por exemplo, que não me conhecem, para que eu possa ter aquele diagnóstico mais legal, mais preciso. E a pessoa também não fique, por exemplo, encabulada de falar comigo, porque, né, Guinaldo, se ela me conhece, como é que ela vai, por exemplo, e se abrir comigo se eu já conheço o assunto dela? Né? Fica constrangido. André, terapia de casal, ela engloba, por exemplo, pessoas que estão para separar, onde tem filhos, como lidar com isso, como se lida com isso? É muito interessante isso, né? A terapia de casal, eu vou pegar 3 situações básicas. Eu posso ser procurado por um casal que não tem problema nenhum, tá? Ué, mas então por que ele te procurou? Ele procurou para que vocês possam conversar e para evitar possíveis problemas lá na frente. Depois existem também aqueles casais que vão me procurar porque elas já estão tendo pequenos desentendimentos, tá? E que aparando essas arestas agora, criando um caminho de direcionamento correto, vai evitar problemas no futuro. E aquele casal também que já procura porque o problema já foi instalado e a situação ela já está bem complexa. E aí ele fez também uma outra pergunta, o Aguinaldo aqui ao lado, sobre a questão dos filhos, né? Que é um assunto que a gente vai abordar já em seguida, porque eu peguei esses 3 assuntos que o casal me procura. O André, você falou de casal, era uma coisa mais ou menos que eu ia perguntar, que o Aguinaldo perguntou. Eu fui missionário um bom tempo e eu atendi bastante casais. E eu percebi que dos motivos das brigas é a falta de comunicação dentro do casal. Foi entre os outros assuntos espirituais, mas o maior deles a gente percebe que é a falta de comunicação entre ambos, entre o casal. Quando você está estudando, você está se especializando sobre a família, sobre casal, qual é a primeira coisa que o professor lá que você aprende que você... O maior, como que eu diria assim,
o maior embate, o maior vilão do casal, assim, que você se prepara bem, assim, que acontece? Porque casal, a gente fala de família, e família é um negócio bem complexo e onde tem muitos problemas, né? Os maiores problemas vêm da família. Então qual é, assim, o maior vilão do casal, assim, na sua opinião? Que você aprendeu, que você viu, que você analisou, que você aprendeu. Se fosse, ó, você vai lhe deparar muito com isso. Igual eu falei agora, falo de comunicação, qual é a preparação, assim, para você entrar nisso? Me lembrei de quando eu estava fazendo uma especialização na área de gestão de pessoas e um professor de governança corporativa, ele disse o seguinte: pessoal, podem ir para casa e eu quero que vocês amanhã me traga a seguinte resposta: qual é o maior investimento de risco que você tem hoje? Fomos todos para casa, voltamos no outro dia, voltamos para casa, todo mundo errou, que todo mundo falou uma coisa, ele disse: casamento. Eu falei, mas por quê, professor? Ele falou: você pega dois indivíduos que nunca se viram, tá? E você coloca eles para morarem juntos. Ah, mas como nunca se viram? Eles não são casal, não moram juntos? Calma, eles vieram de experiências e expectativas diferentes, de famílias diferentes, de vivências diferentes, põe isso para viverem juntos. O maior problema que existe hoje, na minha visão, é a falta do diálogo. O casal precisa dialogar para o seu dia a dia, para a criação dos filhos. O casal precisa ter o seu momento para vocês poderem conversar. Não pode ser somente o marido vai cuidar dos filhos ou somente a esposa, porque hoje a gente sabe que a esposa trabalha, o marido trabalha, os filhos muitas vezes acabam ficando onde? Ou ficam, por exemplo, numa creche, ou acaba ficando com a família, ou ficando, por exemplo, com aquela pessoa que cuida dos seus filhos, que eu nem uso essa palavra empregado, eu uso a palavra colaboradora, aquela pessoa que vai vivenciar no seu dia a dia. Então esse processo, por exemplo, educativo, que acontece, muitas vezes ficam para terceiros, você mesmo acaba deixando ali um pouquinho de lado. Falta de diálogo. Casal, aqui ó, na câmera 2, precisa dialogar, vocês têm que dialogar bastante, dialogar muito. O diálogo é a melhor coisa que existe. Sem diálogo, muitas vezes as famílias são destruídas, os relacionamentos também são destruídos. André, vocês estão falando de diálogo. Hoje no mundo moderno, e hoje tá moderninho pra caramba. Bem moderno. Bem moderno. Essa troca constante até acertar um relacionamento certo de anos influi no relacionamento do casal? A cobrança de ambos é maior ou é uma coisa que passa batido? Não, por exemplo, você está falando, eu vejo muitas situações como essa, né? A pessoa, ela está hoje num relacionamento, amanhã, se for essa a abordagem sua, ela já está amanhã depois, por exemplo, em outro relacionamento, depois em outro, por aí vai. Na verdade, fica pulando de um galho para o outro. Deixa eu ver aquele ditado. Você fica pulando de um galho para o outro, você acaba pulando num galho seco, e o galho acaba quebrando, você acaba caindo. É muito importante, por exemplo, que o casal, eles precisam ter, por exemplo, coisas juntas, comuns, aspectos do seu dia a dia, ou vivência. É preciso, por exemplo, pegar o que o outro tem de muito bom com o que você tem, sabe, juntar isso, aquilo que não está servindo nem para você nem para mim, tirar isso fora, porque daí o relacionamento ele fica mais sadio, mais saudável. Que o Aguinaldo estava falando é o seguinte: muitas pessoas falam assim, nossa, mas aquela ali parece que não é mais aquela namorada dele, ou aquela ali não é mais aquela mesma esposa, já trocou, durou, por exemplo, 2 meses, 3 meses. E se isso, por exemplo, infringe o seu relacionamento dia a dia? Com certeza. Porque eu acho que quanto mais o casal vive, mais ele conversa, mais tem aquele diálogo, eles acabam ficando com o tempo, não mais como marido e mulher, não como namorados, mas como amigos. E isso é muito importante para o relacionamento. É aquela amizade, com o tempo ela vai se formando. No passado, eu nem sei se ia fazer essa pergunta, mas eu até vou entrar. Muitos casamentos no passado eram casamentos arranjados. Olha, casa com este ou casa com ela. São famílias, por exemplo, tradicionais, que tem situação financeira, por exemplo, um pouco melhor. Hoje em dia não é assim. Hoje a pessoa conhece a pessoa pela internet. Eu conheço muitos relacionamentos de hoje em dia. Conheci a pessoa onde? Na internet. Mas de onde que ela veio? Eu conheci e a gente vai vendo o que dá. Vai vendo o que dá? Não. Tome muito cuidado com isso. Não é assim que funcionam as coisas. O casal, eles precisam ter, assim, esses pontos de atenção um com o outro. André, situação financeira ou até socioeconômica,
É bem polêmico isso, né? A situação financeira, por exemplo, você está falando num aspecto, por exemplo, era uma pessoa rica, casou com uma pessoa com menos condições, Ou vice-versa. ou Tem vice-versa. cultura mesmo, né? Até Tem a questão mentalidade. cultural, mentalidade e tudo mais. Elas É influenciam. acadêmica mesmo. É acadêmica, Isso. isso que eu queria falar, acadêmica. Na minha visão, elas influenciam sim, tá? Só que eu acho que a gente precisa, tá? Sentar, conversar, entender, sabe? Entender a situação um do outro, unir todas essas N situações para que a pessoa possa combinar da melhor forma possível. Elas podem influenciar sim, tanto para o bem quanto para o mal. Mas você não concorda comigo que se você sentar, conversar, dialogar, a palavra diálogo vai aparecer aqui 500 mil vezes, que ela é muito importante. Eu creio que vocês vão chegar a um comum acordo e isso vai ser muito bom para ambos os lados. Pense nisso como uma autorreflexão. André, então a palavra empolgação deveria ser analisada nos mínimos detalhes ou bola para frente e vai fundo? Olha, ele falou uma coisa que eu achei assim, muito interessante. É verdade, essa questão de empolgar. Eu conheço pessoas, por exemplo, para você que está me assistindo agora, não vai ficar chateado. A pessoa conheceu hoje, passa uma semana, já estão morando juntos. Isso aí está muito empolgado demais. Calma, vai devagar. Sabe uma coisa que eu digo para as pessoas? Quando você casa, você tem 3 famílias. Você sabia disso? Você casou, você tem a sua família, você tem a família da sua esposa, do seu esposo e vice-versa. Então você tem 3. E ela faz parte aí agora do seu dia a dia. E os problemas que ocorrerem em qualquer uma dessas famílias vai impactar o seu dia a dia, no seu relacionamento com essas pessoas que fazem parte da sua convivência. Isso aí vem a empolgação que eu falei pra você, tá, Aguinaldo? Entendi, André. Conheceu hoje e amanhã já estão morando juntos. Calma, vai devagar. Esse aí é mais jovem ou não? Não tem essa. Tá apaixonado e pronto. Não, os mais jovens, eles não vão direto, porque eles têm que morar na casa dos pais. Eles não têm aquela condição de sair já ir casando e morando juntos, né? Mas as pessoas que já têm uma certa, por exemplo, experiências, acabam já se juntando. Às vezes elas falam, hoje você vê muitos relacionamentos assim, ó, é você na sua casa e eu na minha, e nós vamos levando a nossa vida. Estão fazendo isso, mas nem todo mundo faz isso. É preciso conhecer melhor esse meio, o que está acontecendo. Cresceu muito, verdade, esse tipo de relacionamento cresceu pra caramba, tipo, tão casado, até casado. E cada um no seu canto. Isso, você acha isso é bom ou isso é ruim? O que atribuiu para chegar nesse ponto? Porque tradicionalmente a gente aprendeu o quê? Casa, sai da aba da mamãe e constrói uma família. Aí hoje a mentalidade... E outra, alguns jovens também tá com aquela mentalidade assim, nem quero ter filho também, né? Outros já estão vindo pro casamento pensando, não quero ter filho. Que embora também não sou muito ruim contra esse pensamento, não. Mas o que atribuiu para chegar nesse nível? São 2 perguntas, né, que você fez. A primeira é por que, por exemplo, que muita gente hoje estão vivendo dessa forma, né? Você vive na sua casa, eu vivo na minha. Isso já mostra uma certa desconfiança, hein? Ele está verificando se aquele relacionamento vai dar certo ou não. Ou aquele casal que está 10 anos já em namoro e não casa. Às vezes está com 15, 20 anos, fala, nossa, assim tá bom. Ou se não casa, e a pessoa vai falar assim, olha, nossa, mas o casamento já acabou, tá vendo? Quando estava namorando, estava melhor. Bom, é preciso, por exemplo, conhecer o espaço do outro. Mas o relacionamento, ele tem que ser, por exemplo, a 2. Essa questão de você viver na sua casa, eu viver na minha, esse é um relacionamento que para mim ele não tem muito futuro. Só que aí vai de cada pessoa. Tem pessoas que veem isso como algo, por exemplo, de futuro. Mas veja bem, você está vivendo na sua casa ou na minha, tá? E quando nascer os filhos, o que a gente faz? Fica um pouquinho na sua casa e na minha casa? Vamos pensar sobre isso? Temos que pensar um pouco sobre isso, porque a responsabilidade é bastante grande. Aí você fez uma segunda observação que eu até esqueci. A questão dos jovens não querer ter filho. Ele entra no relacionamento e não quer ter filhos. Então, o que eu estou vendo hoje, na verdade, é um pouco mais assim o contrário. Juliana, são jovens, muito jovens, já tendo filhos, né, bem mais cedo. Outros não querem ter filhos.
Olha, filho é muito importante para um casal. Não tô falando que filho segura relacionamento, não, mas eu tô falando que filho é importante para o casal. Filho faz parte do seu dia a dia, é muito importante você ter, por exemplo, filho para te chamar de pai, para te chamar de mãe. Você casou, os filhos, é algo muito importante. Entenda os filhos como um presente de Deus no seu dia a dia, e os filhos vão ensinar muito para você. André, nós estávamos falando sobre diálogo, né, no relacionamento. Hoje existe uma palavra, eu não menti, eu omiti, né? Na realidade é uma mentira, uma contada, uma mentira descoberta. Que grau leva isso no relacionamento? Quando a gente a questão da mentira e da omissão, ela, para mim, ela tem dois aspectos. Primeiro, que a mentira, ela está encobrindo algo, mas o que ela está encobrindo é algo que pode gerar problemas de fato, de verdade. Enquanto você omite, por exemplo, alguma coisa, é porque é verdade, você não está querendo criar um problema que seria desnecessário pela omissão. Sabe quando você deixa de contar alguma coisa para alguém que você viu que, ou você conta de uma forma, por exemplo, diferente? Na verdade, você não está mentindo, você está omitindo. Se isso pode criar futuramente abalos, por exemplo, numa relação, pode, mas aí depende do ponto de vista de cada pessoa. Depende de como que você acolhe isso, tá? Se aquilo que você omitiu, ele acabou beneficiando alguém e prejudicando o outro, vão gerar problemas. Que é a mesma situação, por exemplo, da mentira. Quando eu minto, certo? Para encobrir algo, se aquilo prejudicou alguém, eu vou ter problemas lá na frente com isso. Mas aí no caso, nós falamos de omitir. Vamos dar o exemplo que eu sou casado e eu fiz algo no começo do relacionamento, já faz 10, 5 anos, e aconteceu alguma coisa. Mesmo assim é necessário falar? Você acha que é necessário falar? Eu fiz algo que não é legal dentro do relacionamento. E já faz 5, 6, 10 anos assim, mas foi dentro do casamento. Mesmo assim é necessário falar? Você acha que... É que se faz tanto tempo assim, não acredito, por exemplo, que viria impactar. Mas vamos dar um exemplo. O casal, na minha visão, eles têm que sentar e tem que conversar, tá? E aí você tem que identificar como que é, por exemplo, o seu modo, por exemplo, de viver, por exemplo, e o meu. Coisas, por exemplo, que ficou lá no passado e que elas, por exemplo, elas não impactam hoje no seu dia a dia, deixa pra lá, porque não vai mudar nada. É que nem, por exemplo, uma pessoa me falou assim, olha, até hoje a minha esposa tem ciúme de um filho que eu tive ano passado. Gente, esse filho dessa pessoa, ele faz parte de um relacionamento que não tinha nada a ver com o relacionamento deles atual. Faz 20 anos. Então isso não tem que impactar em nada. São coisas que aconteceram, por exemplo, que estão lá no passado. O que não pode acontecer, por exemplo, é você estar num relacionamento, por exemplo, atual, e aí vamos supor que você, vamos usar o pular cerca, né? E isso acaba sendo descoberto depois e isso vai criar um problema de desconfiança no casal. E isso sim vai prejudicar. E vai prejudicar muito, viu? Porque não é todo mundo que perdoa, viu, gente? Não é todo mundo que perdoa, não, tá? Vamos para outra hipótese. Tô entrando num relacionamento e a minha namorada já tem filho, mas eu não suporto o filho dela. O que você me orienta? Na verdade, você não pode nem estar com ela e nem casar com ela, viu, gente? Não dá. Por quê? Porque os filhos são dela, ela não vai largar dos filhos para poder ficar com você. Mas tem uma doida que separa, né? Larga. Mas não façam depois isso. Depois que beijar o negão aqui, ela vai... Mas pode continuar. Então, mas vamos pensar assim. Deixa eu ver aqui, eu tô na câmera 3. Olha, é o seguinte, gente. Se você assumiu, por exemplo, um relacionamento e ele tem aquela sua namorada, ela tem filhos, ou você tem filhos, lembre-se, você assumiu um relacionamento inteiro. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você, por exemplo, casou, você tem 3 famílias, que é a sua que está criando, a família da esposa e a sua, ou vice-versa. E no relacionamento, por exemplo, de filhos é a mesma coisa. Então, recebam esses filhos, por exemplo, que vieram, como se fossem filhos seus, que fizessem parte da família. Porque você vai ajudar também nesse processo educacional, muitas vezes. Às vezes muitos são crianças ainda. E isso fortalece o relacionamento, tá? Isso não divide o relacionamento, fortalece. Se não tiver essa coragem para assumir... Fortalece. Esse tema ele é bem polêmico. Então, se não tiver coragem para assumir o filho que não é dele, então é bom nem entrar.
é bom nem entrar, gente. Isso aí é responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade. A responsabilidade, ela não só amadurece o relacionamento, como fortalece. Isso é muito importante. Uma demonstração